Bom dia, pessoal. Dando início aí a mais uma aula de Educação Física Teórica do Colégio Rosalvo Ribeiro, certo? Para o conteúdo da nossa aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho aí sobre danças e ginásticas, né? Lembrando que sempre no início das nossas aulas eu gosto de estar revisando o que a gente viu, né? Para que fique de uma maneira melhor e mais facilite, né? Para que vocês o aprendizado, para que vocês possam relembrar, e aí a gente vai fazer uma construção, né, uma contextualização para que a gente possa entender aí o conteúdo de danças e ginástica nesse terceiro bimestre, tá? No primeiro bimestre a gente falou um pouquinho sobre brincadeiras e jogos, né? Lembrando, a gente falou sobre um pouquinho sobre jogos eletrônicos, né? O que tinha de benefício dos jogos eletrônicos. Então, nas aulas presenciais ainda citamos o que tinha de qualidades, o que tinha de defeitos, de pontos positivos e negativos dentro dos jogos eletrônicos, né? O que é que ele representava? O que é que o índice de sedentarismo entre as crianças eles mudavam, né, entre um e outro? Então, a gente deu essa contextualização. E também no primeiro bimestre falar um pouquinho sobre os jogos esportivos, pré-desportivos, né? Voltado aí o atletismo, a gente viu que o atletismo ele é um esporte cujo a modalidade dele, né, vem a ser quatro: corrida, salto, arremesso e lançamento. Dessa forma nós temos os quatro elementos aí para que a gente possa aí distribuir as provas, né, de acordo com cada uma das suas modalidades. Então, a gente tem as corridas de 100 metros, a gente tem as corridas rasas de meio fundo, fundo, né? A gente viu isso daí no primeiro bimestre, esse conteúdo. A gente viu a questão dos saltos, né? Que existem os saltos horizontais e os saltos verticais. Os saltos horizontais, eles são realizados aí, né? Os saltos horizontais é o salto em distância e o salto triplo, né? Os saltos verticais já são os saltos em altura e o salto com vara, né? A gente falou um pouquinho sobre a história de Tiago Braz, quem foi Tiago Braz, o que é que ele representou aí para nossa nação, né? Nos Jogos Olímpicos e tudo. Passando aí o primeiro bimestre, a gente viu o segundo, desculpa, esportes de marca e precisão, né? A gente viu os esportes de marca e precisão, o atletismo e a bocha. A gente aprofundou mais no atletismo na parte de corridas, né? A gente viu o que são as corridas rasas, né? 100, 200, 400 metros. A gente viu o que são as corridas de meio fundo, né? 800, 1.500 metros, e viu o que eram as corridas de fundo, 5.000 e 10.000 metros. Então, a gente teve aí uma boa noção, né, de cada uma delas e entendeu como é realizado o esporte. Como o esporte também de bocha, né? A bocha a gente viu que é realizada entre pessoas que a bocha adaptada ela pode ser realizada aí por pessoas que têm até paralisia cerebral, né, que não tem o movimento das pernas nem dos braços, pessoas tetraplégicas, mas conseguem realizar aí o jogo de bocha adaptada, né? A gente viu que ela é composta aí por bolas azuis, bolas vermelhas, né, onde se identifica aí uma bola branca conhecida como jack, né? Essa bola aí, qual é o intuito do jogo, qual é a finalidade? Fazer com que as bolas, né, a cor seja o mais próximo da bola do jack, né? Então vai pontuar, vai ser feito uma medição para que possa ser da melhor forma possível, tá, gente? E aí a gente viu os esportes técnicos combinatórios, né, no segundo bimestre, falando um pouquinho sobre a ginástica artística, né? A gente viu a questão dos equipamentos, dos materiais que são realizados, né, o que são utilizados. A gente viu que tem as maçãs, as bolas, né? A gente viu que a bola ela não pode ficar, não precisa ficar é, é, a todo momento com ela nas mãos, né? Que não é permitido. Então a todo momento você tem que jogar a bola para cima, você tem que fazer movimentos em que seja técnico e seja combinatório, né? Em relação aí ao instrumento da utilização de bolas, né? A gente viu também a questão das fitas, né? Os movimentos têm que ser movimentos que sejam combinando com o tipo e estilo de dança.
a gente viu algumas regras voltadas aí aos esportes técnicos combinatórios, como por exemplo a questão do para homens, né? Eles têm 70 segundos no solo para se apresentar. Já as mulheres elas têm 90 segundos e podem fazer a utilização aí de música. Então, a gente tem algumas atletas em que elas fazem as suas apresentações com a música. Então há uma facilidade para as mulheres sim, né? Pelo fato de ter a música e elas conseguirem realizar aqueles movimentos ali, né? Combinando com o estilo musical que se é colocado. Tá, gente? Então aí a gente fez viu esses dois bimestres e aí a gente já dá início aí às danças urbanas, né? Que são street dance, passinho, break, o hip hop, aí tudo isso, todos esses momentos aí que a gente viu, tá? E aí qual é o objetivo, né? A gente tem um objetivo específico voltado aí a esse tema aí das danças urbanas, né? O que é que a gente vai aprender, certo? Então, conhecer os conceitos que constituíam a cultura hip hop nos Estados Unidos da América e como ecoaram na sociedade brasileira. Ou seja, a gente vai entender aí o que é que o hip hop representou e o que é que a gente trouxe ele aqui para o nosso país, né? Para o Brasil. Então a gente vai ver aí os conceitos que constituem esse tipo de dança. Né? A gente vai ver que o street dance é a dança de rua. Mas como é que ela é elaborada? Como é que ela é feita? Porque é uma manifestação cultural. Né? Então a gente vai tirar essas dúvidas na aula de hoje para que a gente possa para que a gente possa entender aí como é realizado, como é que foi feito todo o conteúdo, como é que a gente pode trazer, né, essa cultura que veio lá dos Estados Unidos aqui para o nosso país. Reconhecer as danças urbanas como manifestação cultural e social das práticas corporais. Né? Então vocês vão ver aí a questão das práticas corporais e culturais. Né? O que é que ela tem aí como manifestação social? O que é que representa o break nos Estados Unidos? O porquê negros, né, afrodescendentes, eles praticavam tanto esse tipo de dança, esse estilo de dança. Então a gente vai entender o porquê com a sua história. A gente vai ver quem foi James Brown, né? Qual foi o feito que teve, quem foi África Bambata, né? Então tudo isso daí a gente vai ver nesse conteúdo. Distinguir as diferentes danças urbanas, né? Identificando os principais movimentos e as principais características da dança. Né? Então a gente vai ver aí a característica de cada dança. A gente vai ver aí o que é um top rock, por exemplo. Muita gente nunca ouviu falar o que é um top rock, mas a gente tem aí a ideia de que é um passo, né, realizado aí dentro do street dance. Então a gente vai saber identificar qual é o tipo de dança que está sendo realizada ali e como ela está sendo feita. Então a gente vai ver street dance, passinho e o break, certo, gente? Então as habilidades da BNCC eu vou passar para vocês para que vocês também fiquem cientes do que a gente está estudando e o nosso conteúdo. Experimentar, fruir, recriar danças urbanas identificando seus elementos construtivos, ritmo, espaço e gesto, tá, gente? Sempre dentro do possível, né? A gente não tem aí uma data em que a gente vai voltar às aulas presenciais, mas tudo que eu puder passar aqui para vocês em forma de vídeo, eu vou passar para que vocês possam aí adquirir da melhor forma possível, tá? Essa questão de ritmo, espaços e gestos, né? Vocês vão ver cada uma delas o que é que representa o ritmo, o que é o espaço, né, que você pode utilizar ali, os gestos corporais, o que é que eles transmitem aí para a questão da dança. Diferenciar as danças urbanas das demais manifestações da dança, valorizando e respeitando os sentidos e significados a eles atribuídos por diferentes grupos sociais. Né? A gente vai ver aí o que foi o movimento hip hop. O que é que ele trouxe, né, de positividade, e até hoje existe aí, né, essa questão desse movimento cultural. Né? Não morreu lá nas décadas de 1930, 1940, não deixou de existir e trouxe até os dias de hoje. Tá? Então vamos dar início aí. Estou com o módulo aqui aí. Vamos lá.
Um dos elementos do hip hop é o break dance, né, no qual existem vários movimentos envolvendo a simetria e assimetria. Dessa forma aí, a gente vai ter aí o break dance, tá, gente? Então, vocês vão ver aí que tem o street dance e existe aí também o break, tá? A gente vai dar uma observada mais aí voltada à questão do break, né? E a questão do street dance. O que é que foi cada um deles, né? O que é que representou? Então a gente vai observar para que possa facilitar aí o aprendizado de vocês, tá? Então, street dance é um rótulo que os americanos criaram para identificar os estilos de dança que surgiram nos guetos e centros urbanos. Muitos pensam que street dance é o único estilo de dança, mas na verdade é apenas um termo que engloba vários estilos de dança. A primeira vez que o termo surgiu foi nos anos 30, com o surgimento do tape americano, né, que era o sapateado. Então, olha lá como é antigo, né? Quando a gente fala aí do street dance, a gente já coloca aí ele como se fosse uma que só existisse o street dance, né? Mas não, ele é apenas um tipo de música, um tipo de dança urbana, né? Que ela foi identificada aí pelos negros americanos. Aí eu vou ler outra parte para vocês aqui que fala a seguinte forma: os negros americanos, influenciados pelo sapateado clássico irlandês, criaram uma dança nova com a técnica percussiva dos sons dos pés somadas à estrutura e movimentação corporal das danças africanas, uma vez que estas eram sua herança cultural. Por ser uma dança urbana e que não tinha mais relação com o clássico, deram o rótulo de street dance. Tá? Todas essas informações aqui eu vou colocar para vocês no grupo, para que vocês possam aí anexar no caderno, tá, gente? Como vocês sabem, eu gosto que a aula seja tanto, né, eu falando aqui, quanto que vocês possam também transcrever aí para o caderno, para que vocês possam aí realizar aí o por manuscrito aí também para passar para anexo para vocês, tá bom? Depois do tape se estabiliza na América e se torna uma dança popular entre os anos de 30 a 60. Nada de novo apareceu e o termo street dance ficou em desuso. Somente em 1969 esse termo ressurgiu e criou a dança locking. Né? Em seguida, nos anos 70, várias outras danças surgiram nos Estados Unidos com a mesma origem, uma dança urbana e popular. Apesar do street em português significar rua, né? Para os americanos ela não tem exatamente essa conotação, porque neste caso o street dance significa dança urbana do povo, né? Não quer significar que é uma dança de rua, né? Ela é uma dança urbana do povo, porque ela serviu para que ela pudesse contemplar ali diversos, né, negros e pessoas ali de classe média e baixa. Não quer dizer exatamente que ela foi inventada na agência de rua. Entre os estilos da dança urbana, apenas foi criada exatamente nas ruas, durante o block parties, testas de rua, que deram origem à cultura hip hop. Os demais estilos de dança tiveram diferentes ambientes para sua criação, como clubes, né, danceterias, programas de TV, concursos de talentos estudantis. É das ruas porque vê as pessoas que vivem na cidade, tá, gente? Então, a gente vê aí um pouquinho da história do street dance, né? O que foi, o que é que ele representa, e aí a gente vai ver também aí ao segmento do vídeo, né? Um pouquinho aí sobre a questão do break, né? O que foi aí e o que são as danças urbanas, tá? Nas décadas seguintes de 30 e 40, outros ritmos de origem afro-americanas, como blues, influenciaram nas danças de rua. No fim dos anos 60, o cantor americano James Brown criou um novo ritmo que influenciou muito a dança de rua, né, que é o soul. Tá, gente? Então, só para que vocês possam aí voltar um pouquinho, né, o que eu estava falando, o street dance é um conjunto de estilos de dança que possui movimentos detalhados, né, acompanhados de expressão facial, como as seguintes características: expressão facial fortes, sincronizados e harmoniosos, né, rápidos, simétricos de pernas e braços, cabeças e ombro, né? Então vocês têm uma ideia aí o quanto ele é colocado, quanto ele é realizado aí dentro do
e harmoniosos, né? O quanto eles têm essas características. Assimétricos de perna, braço, cabeças e ombros, né? E ainda tem que ser coreografados, tá, gente? Para que eles possam aí realizar alguns tipos de apresentações e manifestações culturais. As músicas independentes do estilo street dance têm a batida forte como a principal característica. A dança de rua originou-se nos Estados Unidos, né, em 1929, época da quebra da Bolsa de Nova York e da grande crise econômica. Aí observem que músicos e dançarinos dos cabarés americanos urbanos, desempregados como consequência da crise, passaram a realizar suas performances na rua. Então teve aí uma crise nos Estados Unidos, né, na Bolsa de Nova York, lá em 1929, e aí com isso gerou aí muito músicos e dançarinos tiveram muitos foram desempregados. Dessa forma que foram desempregados aí, o que é que foi que aconteceu? Eles fizeram as suas apresentações, trouxeram as suas apresentações para as ruas, tá, gente? Para que eles pudessem aí levar o ganha-pão para casa, né? Para que eles conseguissem se sustentar, tá? Apesar de que a primeira classe, né, uma das primeiras classes que foram prejudicadas com essa paralisação, com essa quebra da bolsa aí, foram os músicos e os dançarinos, tá? Aí vem falando um pouquinho sobre James Brown, criou um novo ritmo que influenciou muito a dança de rua, né? O soul, por exemplo, ritmo de origem afro-americana. Aí mais tarde o funk também de James Brown, o funk também, né, de James Brown, a música disco e o rap também influenciaram a dança de rua. O break surgiu na década de 80 com a vertente da dança de rua e foi disseminado pelo mundo rapidamente, tendo como principal percussor o americano Michael Jackson, tá, gente? Então, essas anotações aí eu vou mandar para vocês para que vocês possam aí copiar, tá? E para que vocês possam aí deixar anexada no caderno. Então, olha aí quando aparece o nome aí do principal percussor americano aí disseminado pelo mundo rapidamente, né? O Michael Jackson. Mais do que um estilo de dança influenciado por vários ritmos, a dança de rua sempre foi associada à cultura e à identidade negra, sobretudo a partir da década de 70. Neste período, o movimento que teve início com a dança se estendeu por outras manifestações culturais e artísticas, como a pintura, a poesia, o grafite e o visual. Modo de se vestir e andar. Então você conseguia identificar aquelas pessoas, aqueles artistas, né? Aqueles manifestantes culturais e sociais ali que tinham nos centros de Nova York, né? Por exemplo, então eles tinham ali aquela questão do modo de se vestir, de andar, né? A utilização de alguns objetos, a utilização de alguns materiais ou roupas mesmo de dança. A esse novo estilo nascido nos guetos nova-iorquinos, Bronx, Brooklyn e Harlem, deu-se o nome de hip hop, tá, gente? Então aí, ó, esse novo estilo nascido nos guetos, né, nova-iorquinos, então ele nasceu nos guetos, ele já veio aí a questão de afro-americanos, então ele já foi colocado aí, já foi citado, né, de uma forma aí como o hip hop. Aí a gente vai ter aí também a questão dos 4 elementos, tá, culturais que compõem o movimento hip hop. São o rap, né, que ele vai ser voltado ao ritmo e vai ser voltado aí a questão da poesia, né, a questão dos grafites, né, que são as assinaturas, e DJs e MCs e o street dance, né? Os MCs que são os mestres de cerimônia, tá? Para quem não sabe o que significa MC, a gente vê aí que eles são os mestres de cerimônia, tá? Então a gente fala um pouquinho aí sobre a questão do street dance, o que é que ele representa, né? O que é que a gente pode trazer aí como a gente vê que é uma manifestação cultural, né, que trouxe dos Estados Unidos, e aí a gente vê que a música ela tem aí esse lado não só da dança, né, mas a gente vai trazer também ele aí da questão de manifestação cultural como uma cultura, né, que nasceu nos Estados Unidos, e aí a gente vê que ela se desenvolveu a partir de dance estúdio, né, como também era conhecida antigamente.
Deixa eu ver aqui só se tem mais algo que eu posso acrescentar aqui a vocês. A gente vê aí que na última aula falamos um pouquinho sobre a questão do grafite, da pichação, né? O que era aí a questão do street dance. E a gente vê a atividade de número 1, a gente fez na última aula, né? Eu pedi para que vocês realizassem, não precisa me enviar, tá? Pesquise quais são os lugares ou cidades próximas de sua região em que acontecem eventos de hip hop. Sinta as principais ações que acontecem durante o evento, faça o registro desta pesquisa em seu caderno. Então, a atividade número 2 aí é freestyle e breakdance, tá? Escreva as principais diferenças e semelhantes presentes nos movimentos freestyle e do breakdance. Então, vocês vão aí realizar essa segunda atividade, né? Atividade número 2 do capítulo 1, tá, gente? Do módulo 3. Vocês vão realizar essa atividade aí para que a gente possa aí fazer a correção nas próximas aulas, tá bom? Então, encerramos por aqui mais uma aula. Qualquer dúvida, vocês podem me encontrar lá no grupo, né, pelo WhatsApp, ou pelo grupo mesmo. Vocês podem entrar em contato comigo, que aí a gente está à disposição, tá bom? Então, tchau a todos, tenham todos aí um bom dia e fiquem todos com Deus.